Amém, amados? Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais esse trabalho do projeto, a mais esse partilhar do pão, como forma de ensinamento. Shalom a todos, graça e paz a todos. Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos aos presentes aqui, irmão William, irmão Osias, irmã Carla, sempre nos acompanhando, e aos que nos acompanham pelo YouTube e aqueles que assistirão. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje, como é de costume, segunda-feira, traremos uma palavra, ou compartilharemos aqui com todos os amados, juntos, aprendendo, a forma de ensinamento, um pouco mais focado e objetivo, na vida, obra e conduta, e caráter e atitude de vários personagens bíblicos, de várias pessoas, homens, né, em específico, que nos deixaram o exemplo de como viver e como andar e como agir e como pensar dentro das Escrituras. Então, antes da gente entrar nesse quesito ou dar continuidade, nós vamos fazer uma oração para iniciar. Alguns dos irmãos aqui, seja bem-vindo, irmã Tânia, boa noite, graça e paz. Irmão Akel também, seja bem-vindo, shalom. Alguns dos irmãos aqui gostaria de orar para iniciar o trabalho e entregar a direção, irmão Osias, irmão William, irmão Akel, eu gostaria de orar? Amém, irmão. Me ouvindo, irmão? Sim, ouvimos, alto e claro. Tá me ouvindo? Porque agora que eu tô chegando, eu custei para entrar no Hangout. Hoje eu tô conseguindo entrar, devido a problema na conexão. E me sinto feliz por estar com os irmãos participando dessa sala. Então vamos orar no nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez, eu vim agradecer o Senhor por esse momento, aqui junto com os irmãos, reunidos, nesta noite, nesta tarde. Meu Pai, que o Senhor continue abençoando os irmãos, dando qualidade, dando poder, dando vigor em suas palavras. Que o Senhor possa vir, Senhor, me ensinar a como entrar e como sair da tua presença. Meu Deus, todos que se encontram aqui nesse trabalho, que seja avivado os seus corações. Meu Pai, quantas pessoas, meu Pai, que estão aqui, Pai, necessitado, mas não tem coragem de abrir seus olhos, abrir sua boca para o Senhor, para glorificar a Ti, para te dar graças ao Teu nome, meu Deus, porque tudo o Senhor merece. Meu Deus, eu louvo a Ti por mais esse dia. Eu louvo o Senhor pelos irmãos que estão aqui nessa sala. Em nome do Senhor, vem cuidando de cada um. Nós falar, seja feito de Tua vontade. Meu Deus, visita aqueles que se encontram no leito de enfermidade, neste momento, que precisa, Pai, da Tua ajuda. Pai, ajuda o Teu povo. Ajuda no conhecimento. Ensinar a caminhar, meu Pai. Progredir na Tua presença. Meu Pai, abençoa o nosso irmão Alain. Abençoa, Pai, cada um que se encontra aqui, para dizer o Teu nome, para glorificar, para exaltar a Ti. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade que o Senhor me trouxe até aqui com os irmãos. Em nome do Senhor eu agradeço a Ti para sempre. Amém. Amém, amados. Seja bem-vindo, irmão Ademar. Shalom também. Que bom estarmos reunidos aqui como igreja, na presença do Criador. Vamos dar continuidade, então, na exposição de fatos, na exposição da conduta e do caráter destes tais personagens. Se o microfone estiver muito baixo, mais uma vez eu peço, se estiver cortando, nos avise por gentileza. Antes da gente iniciar, perdão, alguns dos queridos, os irmãos, as irmãs aqui presentes, gostaria de fazer uso da palavra, irmão William, irmã Tânia, irmão Osias, Carla, Demar, gostaria de fazer uso da palavra como oportunidade, fique à vontade. Ou responde no chat ao lado também, né? Se sim ou se não.
Bom, vamos dar sequência então na exposição destes tais. Lembrando que nós iniciamos esse partilhar de segunda-feira, que tem o partilhar da terça, da quarta, da quinta, da sexta, todos os dias há ensinamentos. Acontecem ensinamentos para edificação do corpo da igreja. E hoje, em específico, daremos continuidade no que foi iniciado em João Batista. E graças ao Pai, graças ao Espírito da Verdade, que nos permitiu realizar estes estudos, né, que nos deu condição de estarmos aqui falando, reunidos, que nos deu o ar que respiramos, que teve misericórdia de nós, né, e que nos conduziu e nos preservou em vida até este momento, né, porque se não fosse as misericórdias do nosso Pai, não estaríamos aqui. As muitas misericórdias. Então, é graças a ele que conseguimos expor muitos fatos a respeito de João Batista, de João o Batista, né? E conseguimos esclarecer muitos pontos a respeito da vida, da obra, da conduta, do caráter, das palavras, das atitudes e do comportamento deste tal João, que precedeu a vinda do nosso Mashiach, que preparou o caminho. Então, seguindo agora esta sequência, entraremos propriamente dito na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus, na pessoa de Yeshua, de Yahushua, o Mashiach, o Salvador, o Filho do Altíssimo. Entraremos nele propriamente dito. E acredito, se a respeito de João Batista produziu 3 partes, e ainda 3 partes de forma resumida, né? Se produziu 3 partes, a do nosso Salvador, eu não sei, eu nem imagino quantas partes vai produzir, porque é muito extenso e muito exemplar a vida de nosso Salvador. É de um exemplo, de uma magnitude, de uma grandeza, a vida e a conduta de nosso Salvador, que faltariam livros e livros e livros e horas e horas e horas para expor tudo. Não daria conta. Mas o pouco tentaremos expor para edificação do corpo, para crescimento na graça e no conhecimento, e para que possamos aprender a pautar as nossas atitudes e comportamentos e caráter, modo de falar, pensar e agir, de acordo com o exemplo que ele deixou. Da mesma forma como João Batista também nos deixou. E os demais apóstolos. Então vamos lá. Antes de entrarmos em Mateus capítulo 4, Evangelho do publicano, ex-publicano Mateus, cobrador de impostos, Mateus, antes de adentrarmos no capítulo 4, versículo 12, eu pediria que você marcasse capítulo 4, versículo 12, claro, né? E pulasse lá para João, capítulo, só um minutinho que eu vou tirar um pouquinho esse outro microfone que está dando um pouco de microfonia. Eu desabilitei um outro aqui. Por um acaso os amados me ouvem ainda ou deu alguma interrupção? Ou cortou alguma coisa? Por gentileza, se alguém puder responder. Estamos ouvindo. Ok, amém. Muito obrigado, irmã Carla, irmã William. Boa noite, irmão Kiko. Seja bem-vindo, graça e paz. Muito bem-vindo, irmão Kiko. Irmão Edson, seja bem-vindo. Boa noite, irmão Edson. Graça e paz. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Evangelho de João, rapidamente, vamos lá. Se eu não me engano, é capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. É só para a gente iniciar a
a passagem de Mateus. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte. O irmão Kiko, se puder desabilitar o microfone, ou o irmão Edson, por gentileza, que está dando retorno. Por gentileza. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ponto. Basta. É somente isso. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12. Por que que o nosso Salvador, ele expôs, ele declarou essa frase, ele revelou esse tão grande mistério nesta ocasião, dizendo: ei, preste atenção, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por quê que ele fez questão? Porque até então, ele já tinha iniciado este tal caminho, ele já estava revelando a verdade e iria finalizar dando a vida a todos, entregando essa vida a todos. Só que nesta passagem, nós vamos percorrer essa pequena frase de uma forma bem longa. E existe um contexto dentro dessa frase, uma história tremenda dentro dessa pequena frase. Então, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Paremos por aí. Parou. Vamos entender quem é esse caminho. O que é esse caminho? E por onde esse caminho faz o seu percurso? Traça o seu percurso. Como é o trajeto deste caminho? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 12. Que diz o seguinte. Tem até por título: Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, versículo 12, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Boa noite, irmão Erlon. Seja bem-vindo, graça e paz, shalom. Irmão Erlon e família, boa noite. Versículo 13 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ok, irmão Edson, avisando que não tem microfone, amém. Versículo 14. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Shalom, irmão Juninho, boa noite. Seja bem-vindo. Então, repetindo, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos. Por quê? Por quê? Por que eu devo me arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 19. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim,
Me sigam. Para tudo que vocês estão fazendo e me siga. E Jesus dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes e nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui. A irmã Tânia disse que está sem áudio. Se os irmãos não estiverem ouvindo, aí se o áudio estiver cortando, nos avise por gentileza. Continuando. Estamos no Evangelho de Mateus, do ex-cobrador de impostos Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 até o 25 nós lemos, percorremos. Não é? Nesta ocasião, eu vou até voltar, toda essa passagem nós vamos voltar de forma bem paulatina, bem pausada. Né? Porque aqui já demonstra, queridos e amados presentes, aqui já demonstra como foi o início, o estabelecimento do caminho, do início do caminho. Até então, neste ponto, o nosso Salvador não tinha declarado ou revelado publicamente ou para os seus discípulos que ele era o caminho. Não revelou. Nem tampouco a verdade, nem tampouco a vida. No entanto, porém, ele iniciou aqui o caminho, que neste caso é ele mesmo. Então, o caminho iniciou-se aqui. O caminho. Note, meus queridos, por que eu estou dando ênfase neste ponto? Preste bem atenção. Principalmente aos nossos queridos e amados pastores, que eu vos amo e o Pai também vos ama. E o nosso Salvador Machia também vos ama. Note que vamos iniciar aqui a exposição de um homem chamado Jesus, ou Yeshua, ou Jesus. Nós começamos aqui a exposição de um homem. De um homem. Nascido de forma sobrenatural, nascido de mulher. Um homem. E aqui, queridos, não iniciamos, vou ser bem pausado, não iniciamos aqui um exemplo, ou um grande exemplo de uma religião estabelecida, ou que vai se estabelecer. Não estamos aqui iniciando a exposição de uma filosofia ou teoria ou teologia, ou uma tese ou um conceito. Estamos iniciando simplesmente a obra, a vida, o caráter, as atitudes e a conduta de um homem, a saber, nosso Salvador. Este homem
é uma religião? Não. Este homem é uma teoria, um conceito, uma filosofia? Não. Este homem é um estatuto de uma denominação que você deve obedecer? Tampouco. Jamais. Este homem, ele é um templo, uma denominação, um lugar especial e santo que você tem que ir neste lugar? Também não. Então, resumindo, começaremos a expor a vida de um homem. Tão somente e simplesmente um homem. Da mesma forma que foi também João Batista, um homem. Há a diferença entre um e outro? Sim. Um é do alto, o outro é da terra. Um é celeste, veio de lá, o outro é terreno, a saber, João Batista. Então vamos adentrar, mergulhar a partir de agora na essência deste homem. Amém, irmão Kiko? Seja sempre bem-vindo. Se tiver que se ausentar, mas seja sempre bem-vindo. E muito querido. Shalom, querido. E vamos adentrar na essência deste homem. Nos seus ensinamentos, nas suas palavras, na sua conduta e no seu caráter. E talvez você possa estar perguntando, poxa, mas você está sendo muito taxativo, você está repetindo muito, você está fazendo muita volta em torno de um homem, de Jesus, tá? Vamos entrar mas calma, querido. É para ficar claro, principalmente para os nossos amigos e queridos pastores, que não estamos aqui levando ou trazendo ou apresentando mais uma religião que não vai levar a porcaria nenhuma. Não estamos apresentando aqui mais uma denominação que vai aprisionar mais e mais pessoas. Não estamos apresentando aqui estatuto denominacional com uma ata assinado com pessoas ali, tem que seguir. Não estamos apresentando porcaria nenhuma disso. Estamos simplesmente, tão somente, apresentando a vida de um homem. A vida de um homem chamado Jesus, Yeshua, Salvador, Mashiach, por aí vai. Então que fique claro, que fique muito claro. Aqui apresentamos, seguimos, vivemos, pregamos, testemunhamos o caminho, a verdade e a vida. O fundamento deste projeto, a base, é o caminho, a verdade e a vida. E dos demais que estão presentes aqui também, creio eu. E os que nos assistem pelo YouTube. Caso um dia, a exemplo das denominações, esse projeto perca este fundamento, então perderá também a comunhão da igreja. Alerto eu. Então nosso fundamento é o caminho, a verdade e a vida. A saber, nosso Adonai Mashiach, nosso Senhor e Salvador. Então vamos voltar. E preste bem atenção, meu querido pastor, como que iniciou o caminho. E note que aqui não se iniciou uma religião, um estatuto, ou dogmas, liturgias e rituais. Não. Iniciou-se um grande exemplo de caráter e conduta de um homem simples. Versículo 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar.
além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Привет. Paz, amado. Irmão Marcos, seja muito bem-vindo. Acabou caindo. Amém. Vamos lá. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Note que esta pessoa veio para trazer luz, iluminar e mostrar tudo que estava em trevas. Revelar tudo que estava oculto nas trevas e libertar aqueles que estavam presos nas trevas, pelas trevas, e que viviam nas trevas. Olha uma grande característica, meu querido. Note uma grande evidência, uma grande característica deste homem que iniciou o seu ministério. Ele veio para trazer luz e revelar, manifestar as coisas que estavam ocultas. Tirar o véu de cima, tirar a venda, tirar aquele embaçado que fica assim e não conseguimos enxergar. Ele veio justamente para isso, para iluminar, trazer luz às nossas trevas, aos nossos pecados, à nossa cegueira espiritual que estávamos presos, sim, todos nós aqui, em algum momento estávamos, e ele veio trazendo essa luz que revela a mentira, que revela o engano por trás de tudo. Olha que interessante, olha a primeira evidência e característica do início deste caminho, ou do caminho, melhor dizendo. Olha que interessante, olha que ótimo exemplo para aqueles que aspiram, almejam o episcopado. Aqueles que almejam e lutam, buscam o cuidar de almas, guiar almas ao reino. Olha que interessante, uma grande primeira evidência. Então já fica aqui o primeiro grande alerta nesse estudo. Esmiuçado, né, mastigado. Já fica o primeiro grande alerta. Se o teu excelentíssimo e amado pastor, a tua cobertura espiritual que seja, se ele não revela a verdade, se ele não traz, com a ajuda do Espírito da Verdade, que é o Espírito da Verdade que traz toda a luz, né? Mas se o teu pastor, guiado pelo, ou deixando o Espírito da Verdade o guiar, se ele não trouxer a verdade, a luz, o esclarecimento sobre as Escrituras, sobre a vida de Adonai, nosso Mashiach, se ele não trouxer as verdades contidas nas Escrituras, meu querido, eu já te faço o primeiro e grande alerta. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Boa noite, irmão Ademar. Seja sempre bem-vindo. Tome muito cuidado. Por quê? Porque logo de início, no começo do ministério, no começo do projeto daquela pessoa, deste pastor A, B ou C, se ele já não entrar com a verdade, se ele já não manifestar e revelar a verdade nua e crua que liberta, logo no começo, então você já percebe que o fundamento deste ministério, deste projeto, desta denominação, desta comunidade que ele está querendo levantar, né, deste trabalho, você já percebe que o fundamento disto é a mentira. É as trevas. E eu digo isso, no caso, em todos os sentidos. Shalom, irmão William, seja bem-vindo, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Então eu faço esse alerta, eu aplico esse alerta, essa regra, a todo e qualquer tipo de obra, ou projeto, ou trabalho, que se auto-intitula cristão, ou evangélico, não sei,
ou projeto crente, não sei. Eu deixo esse alerta a todos, para que todos avaliem, até mesmo este que todos nós participamos aqui agora e que temos comunhão através deste projeto. Faça a análise também, claro. Opa! Não adianta só eu, Ronan, ficar apontando o dedo para a denominação. Não adianta eu, Ronan, ficar apontando o dedo para os pastores. Não adianta eu, Ronan, ficar apontando o dedo para os templos e para os apóstolos e todo esse agrupamento de pastores e bispos e apóstolos. Não adianta. Se eu não analisar e se eu não avaliar a minha própria casa, a minha própria conduta, o meu próprio ministério, a minha própria forma de falar, de ensinar, de compartilhar o pão, de ouvir os amados ensinando também, né? Onde eu estou tendo convivência, onde eu estou participando. Não adianta, se eu não analisar, se eu não colocar também sob o crivo da palavra, para saber se este trabalho, este projeto, essa denominação, esse templo, se está trazendo luz ou não. Não adianta. Eu serei mais um hipócrita. Concordam comigo? Se não concordam, fique à vontade. Pode colocar no chat, pode abrir o microfone. Mas essa é uma grande verdade. Então eu não posso ser hipócrita a ponto de somente apontar o dedo e não avaliar onde eu estou pisando, o que eu estou falando e o que eu estou expondo. E até mesmo, às vezes, ensinando, o que é de uma responsabilidade maior. Então, é a primeira grande evidência de que o caminho está no projeto A, B ou C, de que o caminho está na denominação A, B ou C, de que o caminho está no trabalho do fulano A, B ou C, de que o caminho está inserido na obra do fulano A, B ou C. Essa é a primeira grande evidência, quando traz luz às trevas que existem em nossos meios, ou no nosso meio, ou na nossa vida. Essa é a primeira grande evidência. Então guarde isso para que você utilize como ferramenta de análise para onde você está indo, ou comungando, ou tendo comunhão, ou frequentando. Analise. Chame o teu pastor. Chame a tua liderança. Chame os queridos amados que têm comunhão com você. Querido líder, querido pastor. E faça suas perguntas. Isso. Se não trouxer luz, amados, o caminho não está ali. Se aqui neste projeto não trouxer luz às trevas e mentiras e enganos que nos rodeiam e que muitas vezes estão na nossa mente, essas trevas, se esse projeto não trouxer luz, esquece, o caminho não está aqui. Não passa de mais um projeto. É dura essa análise? É dura. Mas é edificante e nos amadurece na presença do Criador. E deixamos de ser crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Passamos a ser maduros, com condições de analisar e avaliar e julgar, que é o famoso discernir o que é luz e o que é trevas. Então a primeira grande evidência ficou muito claro como ferramenta de discernimento para todo começo de ministério ou para todo ministério em andamento. Versículo 16, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz chegou. Daquele momento em diante, 17. Mateus capítulo 4, 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
mais um ponto, meu querido. Mais uma evidência deste grande homem. Mais uma evidência do começo, do início do caminho. Lembrando que no começo desse estudo lemos lá em João. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos parados no o caminho. Eu sou o caminho. Estacionamos aí. Então, voltando para cá. Este caminho, ou o caminho, disse o seguinte. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que interessante. Meu querido, olha que interessante. Presta atenção. A primeira e mais importante obra a fazer na vida de um ser humano. Preste bem atenção, pastor. A primeira e mais importante obra a fazer na vida de um ser humano é trazer luz à vida dele. Dizer a verdade. Dizer a verdade com relação à verdadeira vida, à verdadeira realidade que nós vivemos. E quando eu digo verdadeira realidade, eu me dirijo às coisas espirituais e celestiais que são eternas. Esta é a grande realidade. Esta nossa realidade que nós vivemos aqui, temporal e passageira, não é a nossa realidade. Tanto é que para nós que aceitamos ao Salvador, nós morremos em Cristo, deixamos de viver. Então, logo, subentende-se que a minha realidade deixa de ser real. Esta minha realidade que até então era real para mim, deixa de ser real. Eu não tenho mais essa realidade como base. Eu não tenho mais essa breve vida como base e fundamento. Não. A minha realidade é outra, além desta vida, que vai além desta vida. Que é a famosa vida com abundância. Então, mais uma evidência. Meu querido pastor, preste atenção, mais uma evidência. A luz chegou. Foi a primeira grande coisa. A luz chegou para iluminar, para tirar das trevas aqueles que estavam em trevas, enganados na mentira e no engano. E as trevas dominando, através de líderes que mantinham o povo nas trevas, na obscuridade, na mentira e no engano. A luz chegou. Logo em seguida, a segunda evidência, é a seguinte. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A segunda grande evidência, meu querido pastor, é você dizer a verdade aos seus membros, as pessoas que frequentam essa sua denominação, e até nós aqui, a todos aqui que ensinam e que exortam e que fazem o uso da exortação e do ensinamento. É dizer a verdade, meu querido, com relação à nossa condição pecaminosa. A nossa condição de pecador. A nossa condição de condenação. Que agora, creio eu, que a maioria dos que estão aqui presentes já passaram do estágio de condenação para livres, porque aceitaram a obra redentora. Então tomaram conhecimento, compreenderam, aceitaram a obra redentora. Então estão livres, e glórias ao Pai por isso. Estão somente agora aguardando o dia da redenção, a vinda de nosso Adonai, o reino. Então, a segunda grande evidência é deixar bem claro e já mostrar a real condição das pessoas. A condição do povo. Em que situação você vive hoje? Em que situação você se encontra hoje? E olha o interessante, preste atenção, por que eu estou circundando esse assunto, esse agora? Porque hoje em dia, quando você chega em qualquer lugar,
qualquer denominação, qualquer templo, a primeira coisa que lhe é apresentado é um Deus de riquezas. Um Deus de prosperidade. Um Deus do dinheiro. Um Deus de posses. Um Deus que vai te fazer a pessoa mais rica e milionária. É um Deus de bens materiais, de sabedoria material e de fundamentos materiais. E a sua real condição com relação ao seu próprio pecado, a sua condição de desprezível, mediante esta condenação. Não que alguém esteja desprezando. Mas mediante essa situação de condenação, você é um ser desprezível. E você se encontra numa situação de condenação. Então se arrependa. Eu vou te dizer a verdade logo de cara. Meu querido, o reino já chegou. Então se arrependa o mais rápido possível neste ponto, neste ponto, neste ponto. Se conserta, pede perdão. Chega diante do Pai, se ajoelha, conversa com Ele, expõe toda a sua vida para o Pai, na presença do Espírito da Verdade, expõe, confessa tudo para Ele, expõe toda a sua realidade, tudo que você fez, todos os seus pensamentos, não se preocupe, exponha tudo para Ele. Coloque tudo diante dele, do Pai. Mesmo porque o véu foi rasgado, não é, pastor? Ou não? Ou eu estou enganado? Hoje em dia, dizendo, hoje, o véu foi rasgado, não foi? Então acreditamos que podemos chegar diante do Pai, sem a necessidade de pastor nenhum. Então vamos continuar. Então se arrepende, meu querido. Expõe toda a sua situação, tudo, as suas tristezas, suas angústias, suas frustrações, suas derrotas, suas vitórias, seus tropeços, suas mentiras, as suas hipocrisias, as suas falsidades, as suas impurezas, tudo, expõe tudo, abre o jogo, rasga o verbo, rasga o coração diante dele. Porque assim ele foi orientado. Se arrepende, queridão. Se arrepende, porque o reino já chegou. O reino já chegou, querido. E o rei está prestes a se manifestar. Trazendo para os nossos dias hoje. O rei está prestes a se manifestar. Então, querido, se arrependa. Essa é a primeira preocupação. Se conserta a sua situação com o Pai, porque o véu foi rasgado, o acesso é livre agora. Então, através do caminho da verdade da vida, que é o nosso Salvador, nós temos acesso a Ele agora. Então, não perca tempo. Vai lá, corre, se fecha no seu quarto e reserva 1 hora, 2 horas que seja, 5 minutos, 2 minutos, 3 horas, não sei, com o Pai. Mas vai lá, não perde oportunidade não, tá, querido? Vai lá e faz isso no dia chamado hoje. Hoje, de preferência. Principalmente você, pastor. Não perca tempo, hein? Depois que terminar esse ensino, corre no seu quarto, pastor, vai ter lá 5 minutos, 1 hora com o Pai, pede perdão dos seus pecados, se arrepende, se converte de verdade, aceita Adonai como Senhor e Salvador e junte-se à igreja que está espalhada no planeta todo. Então, se prepare, porque o reino já está aí. O reino já está aí. O reino do céu já chegou. O reino já chegou. E o rei está prestes a se manifestar. Então, segunda grande evidência, meu querido. Note que se você começa a participar de uma denominação, de um projeto, de um trabalho cristão, de um templo, seja o que for, e as pessoas logo começam a massagear o seu ego, logo começam a te colocar no pedestal lá em cima. Vem cá, irmãozão. Né? E começa a massagear seu ego. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. Não tem problema. As portas estarão sempre abertas para você, meu irmãozão e minha irmãzona.
e não se preocupa com conduta e caráter e atitude, ou seja, as suas vestes, não se preocupa em te conduzir ao sangue do Cordeiro para que as suas vestes sejam lavadas no sangue, não se preocupa com isso? Então, meu querido, mais uma vez eu sinto em te dizer, tome cuidado. Tome muito cuidado. A exemplo também deste projeto, que não adianta eu também ficar só apontando o dedo sujo, né, para os outros. A exemplo também deste projeto, que se ele não conduz você a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, a você rever os seus conceitos, suas obras, seus maus pensamentos, sua má conduta, o seu mau caráter, se não leva você a repensar e analisar tudo isso à luz das Escrituras e lhe conduzir ao sangue do Cordeiro para que você lave as suas vestes, então, meu amigo, comece a ponderar. Porque o caminho também não está contido. E não estará contido em qualquer outro lugar que não esteja enquadrado nesta evidência. Nesta segunda evidência e grande exemplo. Então, recapitulando de forma rápida, o primeiro grande exemplo de qualquer projeto ou denominação, seja o que for, aonde você estiver, que está falando lá, projeto cristão e denominação cristã, obra evangélica. Primeiro grande evidência, tem que trazer a luz. Tem que tirar todo mundo das trevas, da mentira, do engano, do sistema religioso e trazer a luz. Se tem a luz ali, opa, o caminho está ali. Vamos continuar então, vamos iniciar, vamos participar. E vamos lá. E vai iluminando, vai iluminando, vai iluminando, vai descobrindo. E mentira, 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 engano, 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 mentira. E vai descobrindo, descobrindo, descobrindo. Vai saindo das trevas, vai saindo das trevas. Segunda grande evidência. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você tenha direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Naquele grande dia. Opa, também tem isso. Tá pregando que eu preciso me arrepender, me consertar. O evangelho não é brincadeira, o evangelho não é palhaçada, não é circo de palhaço. Nem tampouco antro de mentiroso. O evangelho é sério, as escrituras são sérias. Neste ponto, o Criador é sério e o Salvador é sério. No que diz respeito a se arrepender, de fato. E lavar as suas vestes no sangue. O seu caráter, o meu caráter, a sua conduta, a minha conduta. Diante do Pai, do Espírito da Verdade e principalmente diante da igreja, que são os irmãos aqui reunidos, os que nos ouvem pelo YouTube e os que ouvirão. A igreja. Pessoas, seres humanos. Segunda grande evidência. Se não houver essa segunda grande evidência, resumindo, o caminho não está aí. Mas se houver, o caminho está aí. Opa, estamos trilhando direitinho. Poxa, estamos nos passos de Jesus, ou de Jesus, ou de Yeshua, ou de Yahushua. Estamos nos passos do Salvador, do Mashiach. Então, continuemos. Vamos lá? O caminho está sendo trilhado. E caminhando, versículo 18, e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Olha que interessante, olha que interessante. Terceira grande evidência. Terceira grande evidência. Queridão pastor, que nós tanto amamos aqui e tanto damos burdoada. Meu amado pastor, o nosso Salvador, quando iniciou o caminho, ele procurou nos altos templos e nos palácios, nas altas escolas e nos lugares altamente sociais, de influência, pessoas para o acompanhar
e o auxiliar em seu ministério. Tô certo? Acho que não, né? Acho que não. Me equivoquei. Poxa, me equivoquei. Jesus não foi procurar os magistrados, os doutores, os mestres, os de alta posição social e política e econômica e financeira e filosófica? Não? Não foi buscar estes? Não. Me equivoquei. Poxa vida, me equivoquei de novo, né, pastor? Me equivoquei. Poxa. E por que então, pastor, que você só busca para o seu, entre aspas, o seu ministério, para a sua hierarquia eclesiástica da sua denominação? Ou até nós aqui mesmo também, que sirva de exemplo para o nosso narizinho empinado? Por que só buscamos para a nossa panela, para o nosso convívio, aqueles de alta influência? Aqueles de alto prestígio. Por quê? Por que só queremos caminhar com aqueles que nos oferecem algo em troca? Por que só queremos trabalhar com aqueles que mais têm dons, porque é uma pessoa influente que pode oferecer muita coisa, tá cheio de dom, então eu vou me juntar com ele porque o restante não presta. Por que agimos assim? Hein? Faço-te essa pergunta? A mim, em primeiro lugar? E a vós presentes e os que nos ouvem? E aos amados pastores e bispos e apóstolos? E por aí vai? Por quê? Que caminho é esse que você está trilhando? Que caminho é esse que eu estou trilhando? Quem são esses que você chama de amigo? Só porque tem algo para te oferecer? Para me oferecer? É por isso que eu caminho com ele? É por isso que você caminha com essa pessoa? É por isso que você chama para fazer isso, fazer aquilo, porque a pessoa é de alta influência, sabe muito, e eu só vou andar com ela porque... Ah, é? E aqueles mais desprezados? Aqueles que não têm nada para oferecer? Aqueles que não têm estudo nenhum? Aqueles que não têm profundidade nenhum, não têm bagagem nenhuma? Humanamente falando. Aqueles que aparentemente não têm nada. Por que não chamamos estes? Por que desprezamos estes? Hein, pastor? Hein, líder? Quer seja líder de denominação, quer seja líder de um agrupamento, quer seja líder de um projeto, quer seja líder de uma obra, o que for. Serve para todos. Nós. Por que desprezar os mais pequenos? Só porque não tem nada para oferecer? Só porque não tem, às vistas humanas, dom nenhum interessante para nos oferecer? Saiba, saiba e saiba. Quem exalta é o Criador. Quem abate e humilha o exaltado é o Criador. Tome muito cuidado. E observe com calma os exemplos de nosso Adonai Mashiach, de nosso Senhor Salvador. Observe com calma. E note a conduta e o caráter dele com relação aos seres humanos, ao próximo. Então, não dê valor, não avalie segundo a sua ótica mundana e pecaminosa. Avalie segundo a ótica das Escrituras. Principalmente você, pastor, que gosta de se cercar de pessoas da alta sociedade.
Porque aquele irmãozinho, aquele membro pequenininho da denominação que está lá, não tem nada para oferecer, não sabe tocar, não sabe falar, não sabe pregar, não sabe persuadir, não sabe se comunicar, o dízimo dele é pequenininho, e pronto, só falta matar o sujeito. Que na sua ótica não presta para nada, na sua ótica não presta para nada. Mas o Criador está observando lá em cima, os pequeninos. Então, para você que gosta de se cercar de altos profissionais da sua membresia, engenheiros, doutores, professores, médicos e por aí vai, só gosta de se cercar da alta nata. Cuidado. Que isso sirva de exemplo principalmente para nós aqui do projeto. Principalmente. Molde o seu caráter baseado no caráter do Salvador. Não segundo o seu nariz empinado e não segundo o meu nariz empinado. Segundo as pisaduras e o caminhar do Salvador. Que diz o seguinte: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos. Caminhando pelo mar da Galileia, que na ocasião era um local de pessoas simples e humildes, que não tinha nada para oferecer, nada. Humanamente falando, não tinham nada para oferecer, não tinham recursos, nem tampouco sabedoria, nem bagagem, nem filosofia, nem conhecimento, nada, nem riquezas, nem nada. Pessoas simples e humildes, simples pescadores. Mas é nessa simplicidade, meu querido, terceira evidência. É nesta simplicidade que o Espírito da Verdade trabalha. Você sabia? É nesta simplicidade que o Espírito começa a ter espaço para manifestar o seu poder. É exatamente nesta simplicidade que o Espírito começa a trabalhar. Na simplicidade encontrada nos corações de cada um, que se diz igreja. Então o que adianta eu bater no peito e dizer que eu sou igreja? Eu sou igreja, eu sou templo. E o meu coração é soberbo, orgulhoso, arrogante, cego, pobre e nu. O que adianta? O que adianta, querido? É na simplicidade. O Espírito da Verdade vai em busca da simplicidade. E principalmente daqueles simples que são desprezados por todos. Porque só porque não tem uma posição, não tem uma influência, não tem um bom nome, não, sabe, não tem conteúdo, não tem aquela eloquência, não tem aquele dom, é desprezado por todos. Ah, mas são esses mesmo. São estes desprezados que o Espírito da Verdade olha e fala. É esse mesmo. É esse que eu vou manifestar minha glória e o meu poder. É este. E foi exatamente o que Adonai fez. Passeando pelo mar, pela praia, ali beira-mar, passeando, ele viu 2 pessoas simples, em princípio assim, 2 pessoas simples, Pedro e André, 2 irmãos, trabalhando, e puxa a rede, puxa a tarrafa daqui, puxa a tarrafa dali, e puxa o barco e vai para cá e vai para ali. E pessoas simples, que humanamente não tinha nada para oferecer. Mas que lá na frente nós sabemos o resultado. Ah, sabemos. Não é, pastor? Que tanto despreza as pessoas, que na sua denominação e na sua ótica, nessa sua mentira do dízimo e oferta, porque ela não dá o dízimo e oferta, ela não é ninguém na sua denominação. Maldito seja essa sua denominação, o templo, o seu estatuto, digo eu agora. Não as pessoas. Porque as pessoas são benditas na presença do Pai.
essas que estão aí. Mas maldito seja o teu templo e maldito seja o teu estatuto que prende pessoas e as suas mentiras. Arrependa-se enquanto há tempo e converta-se ao Salvador. Para que você pare de oprimir essas pessoas na mentira, dizendo que elas não valem nada só porque ela não dá dízimo e oferta. Então Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Terceira grande evidência, meus queridos, só para ficar claro esse ponto. Se na denominação que você vai, no templo que você vai, o lugar que você tem comunhão, que você presta culto, que você se reúne, ou até mesmo aqui no projeto, ou em outros projetos, se você não identificar essa terceira grande evidência da simplicidade das pessoas uns com os outros, do amor uns com os outros, do cuidado uns com os outros, da preocupação uns com os outros, e principalmente com o mais simples. Se você não notar, não perceber isso no nosso meio ou aonde você frequenta, pare, pondere, o caminho não está aí. Se esse projeto não praticar isso, o caminho não está aqui. Pare. Se eu ou você ou qualquer um começar a perceber desprezo e descaso com relação a um destes pequeninos, e os que nos ouvem, e os que nos ouvirão, se eu ou você percebermos, e qualquer um aqui, perceber desrespeito, descaso, falta de amor, desprezo, então para tudo. Para. Tá tudo errado. Não entendemos ainda o que é o caminho, tampouco a sua obra e a sua conduta. E estamos longe do caminho. E nem estamos em condição de ficar apontando o dedo para os denominacionais ou templocentristas, porque estamos na mesma condição. É o sujo falando do mal lavado. Essa é a grande verdade. Então, terceira grande evidência, que fique registrado aqui. Se não houver amor, simplicidade, uns para com os outros, independente da situação, independente do que tenha a oferecer, se não houver, pare. Mas se houver, opa, continuamos no caminho, recebemos a luz, recebemos a repreensão, para eu me arrepender, lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro, a minha má conduta, a minha hipocrisia, a minha mentira, lavar os meus pecados, e agora eu tenho que aprender a conviver com todos e ser simples e respeitar a todos. Respeitar a todos de forma igual, porque todos somos iguais perante o Pai, perante o Criador. Todos aqui somos iguais. Ah, não, mas o irmão ali tem mais conhecimento teológico, filosófico, político, econômico, social, psicológico, emocional. Não interessa. Ah, o irmão canta bem, o irmão toca. Nossa, o irmão tem uma... Não interessa. Se não aprender a conviver, a tratar bem as pessoas uns com os outros, a amar uns aos outros e cuidar de fato, meu querido, não é de palavra não, é de fato e de verdade. Se não aprender isso, para tudo, tá tudo errado. Vamos começar tudo de novo. E vamos começar a dar exemplo. Dar exemplo para o mundo, dar exemplo para as denominações, dar exemplo para as pessoas que estão de fora. Para que eles possam ver, enxergar um bom exemplo em nós, que é pautado nas Escrituras. E aí sim, eles seguirem o bom exemplo. Poxa, é um bom exemplo, é salutar, é saudável, produz união, amor. Nossa, que bom os irmãos, né? É tão gostoso, é isso que a gente tem que produzir. Então, continuando, versículo 19. Versículo 19. Eu nem consegui me despedir do irmão William. Amém, ele saiu, porque deve estar chovendo bastante lá. Perdão, irmãos, não consegui me despedir do William. Versículo 19, vamos lá. Então ficou clara a terceira grande evidência de um bom ministério, de um bom caminhar na presença de Adonai. Versículo 19. Então disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Quarta grande evidência. Quarta grande evidência. Quarta grande evidência. Pedro e André. Preste atenção, Pedro e André, homens simples, que não são letrados, né? De repente não são nem alfabetizados direito. Pedro e André, ouçam. Vocês vão me seguir, Pedro e André. Vocês estão entendendo, Pedro e André? Vocês estão me ouvindo, Pedro e André? Estão me ouvindo? Vocês vão me seguir. Espera aí, que eu vou repetir de novo. Acho que Pedro e André, vocês não estão entendendo. Abre bem o ouvido, Pedro e André. Tá aberto? Tá, então tá bom. Vocês vão me seguir. A minha pessoa. Eu. Os meus ensinamentos, o que eu disser, por onde eu andar, o que eu fizer, o que eu falar. Vocês vão me seguir. Deu para entender, Pedro e André? Ou é necessário repetir novamente, ser redundante, né? Repetir novamente. Deu para entender, Pedro e André? Agora traduzindo. Pastor, o que você tem que ensinar, você pastor entre aspas, né? O que você tem que ensinar, e aos líderes aqui também do projeto, em qualquer lugar, o que você tem que ensinar é que a pessoa, o ser humano que está diante de você, essa alma valiosíssima, essa vida, ela deve seguir ao Salvador. Ela deve seguir o Salvador, a pessoa do Salvador. E não a sua religião, meu queridão. E não a sua denominação, meu queridão. E não o seu templo, meu queridão. E não o seu conceito, a sua filosofia, ou o seu projeto, ou a sua obra, ou o seu trabalho cristão. Não deve seguir nada disso. Deve seguir ao Salvador. Então, amado, quarta grande evidência, em conjunta, vem até outro aqui na quarta, né? Na sequência. Mas a quarta grande evidência que fica claro é... A quarta grande evidência que fica aqui claro é que se a tua liderança, que você chama de pastor, a tua cobertura, o teu papa, o teu padre, o teu apóstolo, sei lá, o seu sacerdote, não sei, né? Se essa pessoa não te conduz ou não te orienta a seguir a Jesus, a Yeshua, a Yahushua, ao Salvador, a Mashiach, se ele não te conduz a seguir ele nos caminhos dele, nas palavras dele, na conduta dele e nas obras dele, então corre, meu amigo. Tá tudo errado. Ao contrário, ele fala para você seguir a denominação dele, a religião dele, os pensamentos dele, as doutrinas de homem dele, né? Ao estatuto eclesiástico da denominação dele, que para ele é muito importante, claro, né? Estatuto, tem que seguir o estatuto, porque o estatuto é que manda aqui nesse lugar. E realmente, de fato, é o estatuto que manda naquele lugar, porque a palavra mesmo não manda em nada ali. As escrituras não mandam em nada ali. Porque se a escritura mandasse ali, a situação seria outra, né? Então o que manda ali é o estatuto. Então você vai seguir o meu estatuto, você vai seguir eu, né, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, você vai seguir o que eu estou dizendo e vai vir para cá todos os dias que eu mandar você vai ter que vir aqui. Então, meu querido, tá tudo errado. Quarta grande evidência de um bom ministério e que ao mesmo tempo denuncia um falso ministério, uma mentira, e consequentemente denuncia e revela o impostor, o mentiroso. Não é, pastor? Continuando. Então, quarta grande evidência, que se este projeto, ou neste projeto aqui, eu quero uma igreja, ou em qualquer denominação, em qualquer lugar que você frequente, ou queira frequentar, ou queira cultuar, não sei, você é livre. Vai para onde você quiser.
Se quiser ir para Marte, para Plutão, Saturno, Júpiter, também vai, não fica à vontade, né? Mas aonde você for, se você não encontrar essa quarta grande evidência, paz, irmão José, seja bem-vindo, José Ferreira. Se você não encontrar essa grande evidência, então, meu querido, o caminho não está ali. Se aqui no projeto você não encontrar esta grande evidência onde os líderes deste projeto, os ensinadores desse projeto, os responsáveis, não te conduzir a pessoa, o caminho, a verdade e a vida, então pode parar, o caminho não está aqui. E nem tampouco nas denominações, se não conduzir ao caminho. Então o caminho não está ali, se não houver essa quarta grande evidência que ficou muito claro agora. E aqui, para complementar a quarta grande evidência, eu vos farei pescadores de homens. E pescadores, meu querido, pescadores de homens, entenda, não é manipuladores de homens, não é enganadores de homens. Ou será que Jesus disse aqui o seguinte, eu vos farei enganadores de homens, manipuladores de homens. Eu vos farei tão malandro, mas tão malaco e malandro, que vocês vão enrolar todo mundo. Opa, opa. É isso que está dizendo aqui, pastor? É isso que está dizendo aqui, os queridos presentes e os que nos ouvem? É isso que está dizendo aqui? Me segue que eu vos farei tremendos vagabundos, malandros, roubadores, enganadores, e vocês vão arrastar muitos. É isso que ele está dizendo aqui? Acho que não. Mas é o que acontece hoje em dia. Um parece que ensina o outro a roubar mais. Um parece que ensina o outro a enganar mais, e usando as escrituras, detalhe, né? Enganando, roubando, ludibriando, manipulando, dominando sobre pessoas e se utilizando da escritura dizendo que é ungido do Senhor. Poxa, meu querido. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Por quê? Esses homens que vocês vão pescar, dentro do aquário chamado engano e mentira, dentro do mar chamado engano, mentira, roubalheira, destruição, morte, dentro desse mar, vocês vão pescar homens e mulheres, crianças, jovens, velhos. Vocês vão pescar e tirá-los desse mar de mentira e levá-los para fora livres. Vocês estão me entendendo? A quarta grande evidência de um bom ministério, de um bom começo, no começo do caminho? Você está me entendendo, pastor? Então, para encerrar essa quarta, se você não encontrar, quer seja neste projeto, em outro projeto, em denominação, em templo, qualquer lugar, se você não encontrar essa quarta grande evidência, que é, vinde após mim, é guiar a pessoa de Jesus, e não a uma religião ou denominação. Se você não encontrar essa, e não encontrar este ponto, eu vos farei pescadores de homens, que é tirar homens e mulheres e vidas do mar do engano da mentira, então o caminho não está neste lugar, o caminho não está neste projeto. Se essa evidência não ficar clara. Que acredito eu, ficou claro. Agora, se houver essa quarta grande evidência, opa! Continuamos no caminho, perfeito, então vamos trilhando, estamos no caminho certo, chegaremos à verdade, chegaremos ao conhecimento da verdade, porque são 3 etapas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, estamos na primeira etapa, eu sou o caminho, estamos trilhando o caminho, não uma religião, ou uma denominação, conceito, filosofia. Continuando, versículo 20. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a quem? A Jesus. Quinta grande evidência, meu querido. Quinta grande evidência. Se o local onde você está e o que é dito e as pessoas que ouvem, se elas imediatamente ou
pouco tempo depois, elas não começarem a se libertar da mentira, do engano, do erro, do pecado, e não começarem a seguir o Salvador, seguir a pessoa, o caminho, e não uma denominação, uma religião, um templo, um homem, um pastorzinho aí qualquer. Se ela não se libertar do engano, da mentira, e não começar a seguir, então pare. O caminho não está ali. Tá tudo errado. O caminho não está ali. E tampouco neste projeto. Se neste projeto as pessoas de fato não se libertarem da mentira e do engano, se a verdade que é dita não estiver produzindo libertação e consequentemente as pessoas estiverem se libertando e começarem a seguir, se não estiver acontecendo isso, se libertar e seguir a Jesus, seguir a Yeshua, ao nosso Mashiach, o Salvador, se não estiver acontecendo isso, então para, esse projeto está errado. O caminho não está aqui também. E tampouco nas denominações. Temos que estar atento a isso. As pessoas estão se libertando? Sim ou não? As pessoas estão tomando conhecimento da verdade? Sim ou não? As pessoas que tomaram conhecimento da verdade e que foram libertas e que imediatamente largaram o engano e a mentira, elas estão seguindo agora, livres? Elas estão seguindo o Salvador? Sim ou não? Quinta evidência, queridos. Quinta evidência de um ministério, de um bom ministério, frutífero, edificante, ou não. Quinta evidência que denuncia um péssimo ministério, uma obra fraudulenta, um projeto mentiroso. Pode acontecer isso, sim. Por que não? Todos estão sujeitos. Lembrando que na seara, na plantação de trigo, existe o joio. Porque o inimigo na madrugada, enquanto todos dormem, o inimigo vai lá e planta o joio sem que ninguém saiba. E o joio cresce junto com o trigo, porque são muito parecidos. E vão crescer juntos, naturalmente. Voltando. Então, se não tiver essa quinta evidência, está tudo errado. Agora, se tiver essa quinta evidência, queridos, aí sim, opa! Estamos no caminho. Continuamos no caminho, glórias ao Pai, vamos continuar, então, vamos caminhar, vamos batalhar, vamos caminhar, vamos, todos juntos, vamos caminhar. E caminhar, e caminhar, e caminhar. E aí segue-se, seguindo adiante, viu Jesus outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, que também, imediatamente no versículo 22, deixaram o barco e seguiram a Jesus. Neste ponto, amados, vamos parar no versículo 22. Porque acho que essas 5 evidências a gente vai precisar mastigar um pouco mais. Voltar, ouvir de novo. Voltar, ouvir de novo. Né? E mastigar e entender essas evidências de um bom ministério. Para que possamos continuar no versículo até 23. Sim, Mateus 4, versículo 23, e entrar em alguns outros assuntos que vai começar, vai fugir um pouquinho das evidências, mas vai dar continuidade no caminho, caracterizando ou dando as evidências do caminho, do verdadeiro caminho. Então nós vamos parar nesse ponto. O irmão William Santana vai ter que sair. Paz amado, fique à vontade, seja sempre bem-vindo, viu? Saudades de você, da sua presença aqui, dos seus ensinamentos. E que o Pai te abençoe também. Então, daremos continuidade, amados, porque já são 5:10, daremos continuidades nas próximas segundas-feiras, porque foi o que eu comentei na segunda-feira passada. Preparem-se. Preparem-se, porque este grande exemplo que adentramos agora vai ser muita exortação, muito azorrague, muita chicotada, muita advertência, muita repreensão, para que todos nós possamos nos consertar na presença do Altíssimo. Porque às vezes, em dados momentos, apontamos demais o dedo e esquecemos do nosso caráter e da nossa conduta mediante a igreja e mediante o mundo. Esquecemos de amar, esquecemos de cuidar,
esquecemos de prezar pelos amados e os mais simples, esquecemos da comunhão no dia a dia. E comunhão não é hangout. Hangout é local de partilhar o pão de forma humilde entre todos os irmãos, aprendermos uns com os outros, louvarmos, engrandecermos o nome do Criador. Mas comunhão vai muito mais além disso, queridos. É, se possível, comunhão pessoal. Amado, como você está hoje? Você está bem? Você almoçou? Você está precisando de alguma coisa, amado? Você está precisando de ajuda, amado? Tá tudo bem com você mesmo? Então tá bom, amado. Fique em paz. É isso. Vai muito mais além. Então vamos encerrar aqui, neste ponto. Peço perdão aos amados se nos ultrapassamos muito no horário. Continuaremos, porque esta pessoa, Jesus, ela vai produzir muitas partes em vídeos, muitas partes para a edificação do corpo da igreja e para o nosso crescimento, em primeiro lugar, na graça e depois no conhecimento. Amém, amados? Eu encerro aqui, passo a palavra para a irmã Carlinha e gostaria de pedir a alguns dos amados aqui que, por gentileza, orasse ao Pai, agradecendo essa oportunidade que nós tivemos hoje de estarmos em comunhão como igreja. Algum amado ou alguma amada poderia orar? Eu oro então. Estão me ouvindo? Amém, estamos ouvindo perfeito. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela grande redenção do teu Filho. Bendito seja o Senhor pela tua palavra. E bendito seja o Senhor porque estamos vivos em tempos tão difíceis. Te agradecemos por todos os irmãos que estão aqui também com saúde. E te pedimos a tua proteção. E te pedimos a tua paz repousando sobre nós e sobre os nossos leitos nesta noite. Que hoste nenhuma maligna, nem casta nenhuma de demônio, Senhor, nos tire o sono ou a paz que temos como pessoas justas diante de Ti, prometidas por Tua palavra. E te rogamos bênçãos especiais sobre as pessoas que ensinam, e o Teu Espírito esteja junto conosco em todos os momentos, nos dando discernimento. Abençoe a todos os meus irmãos e os guarde do maligno, em nome de Teu Filho amado e querido, a quem nós amamos tanto. Amém. Deus abençoe e fique com Deus. Amém, amados. Todos, shalom a todos, graça e paz a todos e sejam todos sempre muito bem-vindos à comunhão da igreja. Amém, Carlinha, pode encerrar.